in this rather material, Nesta era materialista que é a nossa, there are many who are educated. há muitos que foram educados no sentido de pensar que não há nada além da condição humana ou super-humana. For a long time, people Por denied muito tempo se negava sequer a possibilidade de existir qualquer coisa que não pudesse ser percebida pelos nossos cinco sentidos. But with the advancement of knowledge, people have to accept that there Mas com o exists avanço da ciência, começou-se a perceber que havia muitas formas de energia que não podiam ser percebidas pelos cinco sentidos. and there are fields of E há vários campos de energias em que nós só temos conhecimento da sua atividade através de inferências. the scientist E, portanto, aquele cientista chamado Rupert Sheldrake, por exemplo, has posited an invisible foi o criador daquele que é chamado which he campo calls the morfogenético. morphogenetic field. As an answer to E como uma resposta aos diversos problemas comuns. the problem is E o problema é relativamente simples. Por que que quando nós plantamos uma semente de manga, de mangueira, por que que não nasce depois uma banana ou um coco? they have been making E experiments têm sido feitos experimentos de vários tipos to see para que se veja como as formas se desenvolvem. the pine tree. O pinheiro gosta de subir diretamente na vertical. It does not want Ele não gosta de se expandir com galhos mais na horizontal, como muitas outras árvores preferem ou gostam. one experiment that tried was to Pegaram uma muda de pinheiro que já estava crescendo e a plantaram. and tied E amarraram ou inclinaram aquela ponta que estava na vertical. but the pine Mas aí tentaram enganar o pinheiro, mas ele criou uma segunda ponta que subia também na vertical. suggesting Sugerindo assim que ele tem de alguma forma algum tipo de conhecimento de como ele deve crescer, it knows como se ele soubesse qual é o seu próprio destino, por assim dizer. similar experiments. E experimentos semelhantes foram feitos com muitas outras criaturas. If a lizard Se uma lagartixa perde a sua cauda numa porta ou algo assim, trancada, it grows, cresce ou se regenera uma nova cauda. it does not Ele não cresce, porém, uma quinta perna or a second. ou uma segunda cabeça. In other words, Em outras palavras, ela reconstitui ou ganha novamente a forma original que ela deveria ter. Ela se regenera. so doctor Então, o Dr. Rupert Sheldrake, tendo lido sobre esses casos, and has ele criou então uma ideia. that at the Ele sustenta que nos níveis invisíveis existe um campo in which the patterns no qual existem todos os padrões das diversas formas que nós vemos aqui existindo. and therefore each De creature modo que cada criatura cresce segundo sua própria natureza. and takes shape accordingly. E assim desenvolve uma forma coerente com a expectativa da natureza. Till E até tempos recentes, there was a very havia uma tendência muito forte a crer that all de que toda a evolução acontecia apenas de uma maneira ao acaso, acidental. but some years Mas há alguns anos atrás, o grande físico Fred Hoyle, challenged, ele desafiou essa questão, he said demonstrando que havia muitas e muitas mudanças sendo necessárias para que ocorresse o processo evolutivo, all in e todas elas teriam que ocorrer na mesma direção to produce para que fosse possível produzir a complexa criatura que o ser humano é, from the earth. a partir das formas mais primitivas de vida.
How did the Como que uma bactéria evoluindo se tornou um ser humano? by innumerable Por inumeráveis mudanças e mutações e transformações. but there were Mas são incontáveis as alterações e possibilidades no processo evolutivo which could have e que poderiam também ter seguido por caminhos completamente diferentes not ending e que poderiam ter terminado de uma forma completamente diferente que não a forma do ser humano. is there something Existirá, pois, alguma coisa no nível invisível which makes the whole movement que dê alguma direção ao processo evolutivo? it seems Parece agora para alguns pesquisadores now that the production que of life o surgimento da vida era inevitável nesse planeta. life means sentience, that is A vida, no seu sentido senciente, ou a capacidade de responder ao calor, ao frio, ou o que seja. why E por que que a vida foi produzida nesse planeta Terra e não em outros lugares? are there human beings? Haverá seres humanos em outros planetas ou em outros universos? These are all questions. Todas essas perguntas têm sido motivo de investigação. A E professor um certo professor na Universidade de Cambridge, who is que é um especialista no que é chamado de paleontologia evolutiva, says dizia que o surgimento desses sentidos da ciência, that means of life ou seja, da vida, is imprinted está já marcada no processo evolutivo, é impregnada no processo evolutivo. this means there is O que quer dizer que, de alguma forma, havia algo ou uma força que preconcebeu, impregnou um plano nesse processo. incidentally paleontology Apenas para esclarecer que a paleontologia estuda, a partir dos fósseis, a biologia antiga. and they have studied many fossils E assim eles estudam inúmeros fósseis e restos mortais daquelas criaturas que viveram milhões ou milhares de anos atrás. this professor E esse professor Conway Morris dizia that que em todo esse processo evolutivo, various muitas e diversas coisas seem to converge. parecem convergir na mesma direção. You know, Vocês podem ver, talvez, vamos dar como exemplo o rio Amazonas, como surge um rio desta dimensão. there might be Pode haver ou deve haver uma grande quantidade de pequenas correntes de água in the south, nas mais diversas direções do sul, do norte, no oeste. several such small E aquelas diversas correntes se unindo acabam por formar um pequeno riacho. and many E vários riachos reunidos formam um pequeno rio. and all E the todos esses pequenos rios acabam convergindo como afluentes para formar o grande rio Amazonas. and they flow E in the assim, direction. esse rio Amazonas ainda flui na direção do oceano. So E a evolution, própria evolução parece fazer algo parecido com isto. there seem to Parece be haver uma série de fatos que indicam mudanças que estão ocorrendo de uma forma desconectada, mas que convergem. but various things E assim, as inúmeras coisas que estão acontecendo acabam por convergir. and converge again E convergem de novo e mais uma vez, como a água do exemplo faz, in order to com a produce intenção de certain produzir results, certos resultados. all of which suggest that there is Então, tudo isso parece sugerir que há alguma força que conduz o processo evolutivo para uma direção específica. just as all Assim como todas essas diferentes correntes d'água acabam convergindo para chegar no oceano. I am now E agora eu vou citar suas próprias palavras. he says Ele the diz que os same mesmos ends fins podem may be chegar a partir de caminhos ou rotas muito diferentes, selvagemmente diferentes. conversely E essa convergência geralmente é muito orientada as to make the para dar ao organismo uma estrutura
que é indistinguishable. totalmente indistinguível de outras. It is something like the, É da mesma forma como muitos rios chegam, they all, todos eles seguem o mesmo padrão de convergência das pequenas correntezas and all e todos acabam por fim chegando no oceano. still, E ainda assim, cada rio tem o seu próprio curso. they are not Não são meras cópias uns dos outros. So evolution, E assim a evolução parece ter tomado todas as criaturas na mesma direção, without making, sem que simplesmente um seja um clone do outro. and what is Em que direção está convergindo todo esse processo evolutivo? man has, unfortunately, Desafortunadamente, os homens têm geralmente concluído that he que ele é o ponto culminante, o mais alto da evolução, that there de is, que não há nada além dele. of course, this is a É claro que essa teoria vem a nutrir muito bem o nosso egoísmo, o sentido de autoimportância, it makes us feel, de modo que nós nos sentimos assim no topo da escada. but it does not. Mas não parece ser assim. Evolution has taken, E a evolução tem tomado, na verdade, milhões de anos. as we said, Como nós dizíamos, na mesma direção. and all the way, E ao longo de todo o caminho, certas qualidades foram surgindo, which are somewhat, que são de alguma forma visíveis também no nível humano. and this E professor esse says, professor acrescenta the recurrent, a recorrente convergência dessas propriedades biológicas, such as tais como a inteligência memory e a memória and self, e a capacidade de autorreconhecimento, can be, pode ser percebida a retirada de todas estas evidências. and we find such E isso characteristics. tudo pode ser encontrado mesmo em níveis pré-humanos, Many creatures are very, porque muitas criaturas são muito inteligentes em sua própria pequena forma. everywhere there is a trace of intelligence which made Essa inteligência aparece em todas as partes, a ponto de Fred Hoyle ter escrito um livro, O Universo Inteligente. I will give only one small example. Nós vamos dar apenas um exemplo. The penguin lives, O pinguim vive na Antártica, que é um lugar muito frio. and it is there E é that claro que é lá que são deixados os ovos do pinguim. if the egg is left, Se o ovo fosse deixado simplesmente por si mesmo, ele congelaria e nenhuma vida nasceria dele. so the father Então o pai pinguim senta em cima do ovo para aquecê-lo, faithfully for fielmente por um longo período de tempo. but most extraordinary is Mas o que é mais interessante é que o pinguim sabe da importância de girar to keep every de side girar esse ovo para manter todos os lados igualmente aquecidos até que o pinguim venha a nascer. of course material Claro que os materialistas simplesmente irão dizer que isso está nos genes, which is in a, que é, de certa forma, uma resposta estúpida. because the next question Porque a próxima pergunta que surge é, então, como é que isso chegou nos genes? which they choose, Que eles preferem, então, não responder. and so Então, a inteligência parece, assim, ser amplamente expandida. in the animal world Em muitas espécies, a mãe ensina aos mais jovens. what to eat, As mães animais ensinam aos filhotes o que comer, como evitar o inimigo. people who have studied this, E they chegam até a dizer, os estudiosos, que em seu nível existem verdadeiras escolas, have enough, pois eles têm suficiente inteligência para isto. but in the human being, Mas é claro que no nível humano, a inteligência se desenvolveu muito mais do que nos níveis inferiores. if you compare a honey bee, Se nós formos comparar uma abelha com um cachorro, the dog has, o cachorro se desenvolveu muito mais. but compared, Mas comparado ao ser humano, the dog has, o cachorro não é tão inteligente. you can't give, Não se pode passar a ele um problema matemático. so the O intelligence que quer dizer que há um crescente desenvolvimento da inteligência no processo evolutivo.
We don't have to. Nós não precisamos tomar o que esse professor dizia como uma Bíblia, Although he has, embora ele tenha acumulado uma grande quantidade de fatos. but what he says, Mas o que ele diz parece ser corroborado pelo conhecimento comum e também o sentido comum, o bom senso, né? and the second E a segunda questão que ele menciona é: that this conversion essa convergência leva a uma melhor e cada vez mais poderosa memória. and memory, E a memória é a base do pensamento racional. and he also says E a terceira questão que ele diz que surge no processo evolutivo é a capacidade de autorreconhecimento ou autoconsciência. at the human level, E no ser humano nós podemos encontrar todas essas três desenvolvidas em alto grau. that human being, Portanto, o ser humano é capaz de observar a si mesmo. he can E, correct, portanto, é capaz de corrigir a si mesmo. he can have some idea Ele pode ter uma ideia de que direção ele decide escolher seguir from very, a partir de um tipo muito simples de memória. he has developed very Ele desenvolveu todo um tipo complexo de pensamento e investigação.